No meu último comentário, procurei demonstrar, através de dados estatísticos, que a exclusão social gera exclusão política. De facto, as pessoas que vivem em condições sociais e económicas muito vulneráveis têm pouca propensão para participar e intervir politicamente. E é compreensível que assim seja. São pessoas que vivem em situação de pobreza ou no limiar da pobreza e que têm naturalmente, fundamentalmente, como preocupações a sua sobrevivência e a sobrevivência das suas famílias. E, portanto, têm pouca motivação para intervir no espaço público e no espaço político. E, por outro lado, essas pessoas consideram, em muitos casos, que o seu voto é de alguma forma inútil. Isto é, não é por votarem que irão mudar a sua condição, a condição de pobreza em que se encontram. E, na realidade, esta percepção tem, infelizmente, aderência com a realidade. Segundo um estudo recente da OCDE, ficou demonstrado que, de facto, em Portugal há muito pouca mobilidade social. A OCDE chega mesmo a dizer que o elevador social em Portugal está avariado. Segundo a OCDE, um pobre demora, em média, em Portugal, 5 gerações a sair da pobreza. 5 gerações. São mais de 100 anos. E, portanto, de facto, este é um problema endémico, estrutural da sociedade portuguesa. E, por isso, as pessoas que se encontram numa situação de pobreza, de facto, sentem que é inútil votarem, é inútil participarem politicamente, porque isso não vai alterar a sua condição social e, na verdade, os dados que existem demonstram que assim é. E, por outro lado, as pessoas também que se encontram na situação de pobreza também sentem que também é inútil votar porque ninguém da sua condição, na mesma situação em que essas pessoas se encontram, irá ascender a cargos políticos. E, na verdade, os pobres, efetivamente, não estão representados no sistema político. Não há pobres no Parlamento, não há pobres no Governo, não há pobres entre as elites partidárias, entre as elites políticas, não há pobres no centro de decisão política. Portanto, os pobres não têm representação direta no sistema político e, portanto, consideram que é inútil votarem porque pessoas na sua condição nunca ascenderão a lugares políticos. É claro que todos os partidos dizem-se representantes dos pobres e dizem que estão ali para defender. Mas uma coisa os pobres é, de facto, afirmar isso, outra coisa é estar na condição de pobreza, sofrer na pele a pobreza, sentir os problemas que os pobres sofrem todos os dias e, portanto, estar na representação política nessa condição em que vivem, de facto, muitos pobres em Portugal. E não estamos a falar de pouca gente, estamos a falar, infelizmente, e segundo os últimos dados do INE, de 1/4 da população portuguesa. Segundo o INE, há ainda neste momento em Portugal cerca de 2.400.000 portugueses ou em situação de pobreza ou em risco de pobreza. O que significa que, de facto, há um mar de gente que, de facto, está numa situação de extrema fragilidade na sociedade portuguesa. E é como se estivéssemos, efetivamente, perante um iceberg, em que a ponta do iceberg representa o sistema de representação política. Aquilo que é visível, aquilo que é perceptível, de facto, pelas pessoas em geral. Mas depois, abaixo da linha d'água, esconde-se um enorme grupo de pessoas, cada vez mais alargado, que não têm representação política, que não se revêem nos seus representantes políticos e que hoje, em média, no conjunto das eleições em Portugal, já representam a maioria dos eleitores. Isto é, fundamentalmente, os abstencionistas e também as pessoas que votam branco em nulo. Já hoje, em Portugal, na média do conjunto das eleições, já representam a maioria do eleitorado. E é aqui, naturalmente, que os extremistas e os populistas radicais concentram todas as suas esperanças. E, portanto, é aqui que procuram o apoio destas pessoas que estão desligadas do sistema, que não se revêem no sistema, que são invisíveis face ao sistema político
E é aqui que, naturalmente, procuram apoio para as suas agendas antidemocráticas e antiliberais, no sentido político do termo, e que têm, como é óbvio, o objetivo de instituir aquilo que hoje se chamam as democraturas e que, no fim de contas, não passam de ditaduras com uma agravante terrível, é que têm legitimidade democrática. E nós já temos casos desses na Europa e em várias partes do mundo. Portanto, é hora de nós, democratas, exigirmos aos nossos políticos e aos nossos representantes que não continuem a ignorar esta realidade que, apesar de oculta, existe e constitui um perigo para o nosso futuro coletivo.